Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Estão felizes, queridos? Então, está bom. Eu estou feliz também, né? Pastor Delavi passou por uma cirurgia que todo mundo tem medo, né? Muita gente sofre da coluna porque tem medo da tal da cirurgia da coluna. Mas o pastor Delavi, irmãos, é pastor, mas é humano. E ele entendeu que a medicina ficou para servir a nós, né? Orou muito tempo. Jesus não curou, então vai usar os médicos para curar. E está aqui, ó, andando para cima e para baixo, né? Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, viu, pastor? Tá bom? E a todos nós que estamos aqui nesta noite. Irmãos, aproveitando que vocês estão em pé, vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 7, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Nos diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Algumas versões diz, porque com a medida com que julgardes, também será julgado. E com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Amém, irmãos? Tome seu assento. Eu gostaria nessa noite de falar um pouquinho, irmãos, sobre julgamento prematuro. E eu quero, antes de falar um pouquinho sobre julgamento prematuro, quero justificar a ausência do pastor Isaías. Todos nós sabemos, irmãos, que o pastor Isaías é o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus no Paraná. Olha, já estou falando no Brasil, no Paraná. Então, irmãos, ele sempre está viajando a serviço da convenção. E eu quero dizer para os irmãos que toda a despesa de viagem do pastor Isaías a serviço da convenção, irmãos, passagem aérea, hospedagem, alimentação, ela é custeada pela própria convenção. Tá bom, irmãos? É só uma informação, porque aí você pode pensar, meu Deus, nós estamos em construção, nós estamos fazendo isso e aquilo, e nosso presidente viajando, né, gastando o dinheiro da igreja. Não, irmãos, ele viaja, né, e levanta madrugada, às vezes 4 horas da manhã, pega os voos da madrugada, volta sempre. Hoje ele vai voltar no último voo. Então, tudo isso porque Deus colocou ele numa posição de primeiro vice-presidente do nosso estado. Amém, queridos? Então vamos orar pela vida do pastor Isaías para o seu retorno. Mas deixa eu falar para os irmãos. Julgamento prematuro. Nós temos aqui o nosso querido Maxwell, né? Advogado, uma pessoa que conhece muito bem do direito. Aliás, irmãos, eu acho que uma das matérias que deveria ter na escola, assim como tinha antigamente o SPB, deveria ter uma matéria que estudasse pelo menos a base do direito, pelo menos a Constituição. Se tem algo, irmãos, que a gente não conhece, são os nossos direitos. E é por isso que a gente briga e esperneia, justamente por não saber nossos direitos, né? Então eu acredito que uma das matérias que deveria fazer parte do currículo escolar deveria ser princípio de direito. Todo mundo deveria conhecer seus direitos, desde criança até a terceira idade, né, Maxwell? E assim, talvez muita coisa no Brasil não seria do jeito que é se as pessoas não conhecessem o direito. Então, e falando em direito, irmãos, eu estou pensando seriamente já, a partir de fevereiro, eu quero começar direito pela manhã, né? Se Deus quiser. Nós temos já 3 faculdades, mas precisamos fazer mais uma.
Conhecimento nunca é demais, né, irmãos? Então, o ano que vem eu termino o mestrado, e eu queria fazer esse ano, mas aí o começo do mestrado é muita leitura, muita carga, e aí, mas eu quero o ano que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus, pela manhã, eu quero aí fazer um programa de estudo, nem que demore 10 anos para terminar o direito, não tem problema não, né, irmãos? Não tem problema. E eu quero dizer para você que tem um sonho, nunca é tarde para começar. Sabia disso? Agora mesmo eu vi nos Estados Unidos uma senhora de 91 anos se formando em medicina. Que isso, meu Deus do céu? É, sonho, né, irmãos? Sonho. Então, se você tem um sonho, querido, minha irmã, meu irmão tem um sonho, não existe idade para o sonho, tá bom? Você pode sim, todas as coisas naquele que te fortalece. O que a gente não pode, irmãos, é achar que a vida termina quando a gente envelhece. E a vida não termina nunca, aliás, né? A vida não termina. A vida é uma continuidade. É uma eternidade com Cristo ou uma eternidade sem Cristo. Então as pessoas continuarão vivendo, mesmo na eternidade. Então, mas o julgamento prematuro. Na terça-feira, nós falamos aqui sobre transformando ameaças em oportunidades. Os irmãos se lembram disso? Amém, queridos? Transformando ameaças. E interessante ali, foi aqueles 12 homens escolhidos por Deus, homens de boa reputação, inteligentes, e eles cometeram uma barbaridade muito grande, porque eles se precipitaram no julgamento. Porque eles adiantaram o julgamento das coisas. Daqueles 12 homens, apenas 2 não fizeram pré-julgamento. Não anteveram o julgamento. Não adiantaram o julgamento. E um dos maiores perigos, irmãos, hoje é o julgamento prematuro. Eu julgar as coisas fora da hora. Né? Eu julgar as coisas sem saber do que de fato está acontecendo. Eu julgar as coisas só porque ouvi falar. Eu fazer um julgamento só porque eu escutei alguém dizer. E às vezes, irmãos, eu nunca me esqueço. Uma vez eu estava evangelizando, eu era líder de jovem, e eu saí com um grupo de jovem para nós fazer evangelismo. A gente sempre fazia evangelismo à noite. E de repente, nós encontramos um homem caído na rua. E um jovem que estava evangelizando junto com aquela equipe, gritou: deve estar bêbado. Esse aí, coitado, deve ter tomado todas as cachaças e está bêbado. E eu escutei alguém dizer assim: por que antes de você falar que ele está bêbado, você não vai lá ver o que é que está acontecendo com ele? De repente ele está doente, de repente ele está machucado, de repente ele está agredido, de repente ele sofreu um mal súbito. Alguma coisa aconteceu, não é porque uma pessoa está caída é que está embriagado. Muita gente está caído e não está embriagado. E eu gravei aquilo na minha mente, irmãos. Que lição maravilhosa. Antes de julgar uma pessoa caída, vá até ela para saber o que é que está acontecendo. No primeiro momento, a sensação que a gente tem é que aquela pessoa está embriagada. Depois você vai lá e vê que a pessoa não está embriagada, mas você já falou. E às vezes, até por falar, você acaba não ajudando aquela pessoa. E aqueles 10 espias anteveram o julgamento. Começaram a falar coisa que não tinha acontecido. A terra era boa, a terra manava leite e mel, a terra tinha gigante? Tinha. A terra era longe? Era.
A terra era boa, mas o que eles começaram a falar, irmãos? Olha, aquela terra, a gente não vai conseguir chegar lá. Aquela terra consome seus moradores. Aquela terra é uma terra de gigante. E o pior, irmãos, é que eles começaram a fazer o quê? Falar para os outros. Um pré-julgamento que se transforma numa fofoca. Um pré-julgamento que se transforma numa grande contenda. Um pré-julgamento que coloca toda uma congregação em desespero. Tudo porque eles não pensaram antes de falar. Há uma frase que diz que antes de você falar alguma coisa a respeito de alguém, conte até 10. E esses homens não fizeram isso. E aí, irmãos, olha a consequência desse pré-julgamento. Toda a congregação ficou em pânico. Toda a congregação começaram a murmurar contra Deus, contra Moisés. E aí virou um caos. Sabe a teoria do caos? Começa assim. Dizem que as bolsas de valor, irmãos, dá lucro diante da especulação, boato. Alguém lança um boato que não é verdade e as bolsas começam a subir ou começam a cair. Então não é a economia de um país que faz a bolsa de valor oscilar. O que faz uma bolsa oscilar é boato, mentira, fofoca. E do dia para a noite, ricos ficam pobres e pobres ficam ricos porque alguém pregou uma mentira. Vocês viram, irmãos, o que a mentira ou o que o pré-julgamento é capaz de fazer? Destrói pessoas, destrói famílias, destrói relacionamento, destrói sonhos, destrói lares, destrói igreja, destrói felicidade, destrói uma nação, destrói um bairro, destrói um país, destrói empresa, destrói valores, destrói tanta coisa. Só porque alguém falou algo que não é verdadeiro. Esses 10 homens, eles prevaricaram contra Deus e contra aquele povo. Perigo muito grande, irmãos. Mas que o Senhor Jesus, nesta noite, cobre a minha vida e a tua vida com o seu sangue poderoso. Aleluias. Quando você ouvir alguma coisa a respeito de alguém, minha irmã, antes de você falar qualquer coisa, eu não estou dizendo isso, irmãos, porque você fala ou não fala contra o pastor, não. Nós temos a costa larga, irmãos. Eu costumo dizer assim que o nosso ouvido é como um funil, é como um cano, né, que entra aqui, sai aqui. Então a gente está acostumado, mas o problema é os outros, né, irmãos? Outras pessoas que às vezes não têm estrutura, que às vezes não está preparado. E às vezes você acaba se deixando levar por isso. E se você for olhar dentro da sua família, quanta confusão já se levantou dentro de casa, porque um parente, um primo, um tio, um sobrinho falou qualquer coisa que não era verdade. Entristeceu o coração de muita gente. Quanta gente não conversa hoje, não visita a casa do outro, não consegue mais se relacionar um com o outro, simplesmente porque um dia foi ferido diante de algo que se levantou que não foi verdade.
verdadeiro. Então, querido, não deixe o diabo usar a sua vida, a sua língua, usar você. Você tem que dizer: eu sou instrumento de bênção, eu sou instrumento para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Amém, queridos? Então, esses 10 homens, olha, eles perderam a bênção, a família deles perderam a bênção, porque todos que tinham 20 anos para cima morreram no deserto. Em 40 anos morreu mais de 5 milhões de pessoas. Deus precisou usar 40... se Deus quisesse, pastor Cristo, tinha matado todo mundo. Assim, ó. Eu vou mandar uma peste, vou matar todo mundo. Eu vou criar uma doença aí, vou matar todo mundo. Mas ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele permitiu o sofrimento. 40 anos. Sabe o que é 40 anos, irmãos? Caminhando sem rumo, sem direção. Vendo a esposa morrer, vendo o filho morrer, vendo o neto morrer, vendo o primo morrer, morrer. E você não poder fazer nada. Tudo porque 10 pessoas causaram tudo aquilo. Mas o Senhor Jesus está aí. Nós viemos agora para os evangelhos. O Senhor está dizendo assim, ó: não julgueis para que você não seja julgado. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado. Porque com a medida com que tiverdes medido, o que vai acontecer? Hão de medir você também. O evangelho de Cristo, irmãos, é um evangelho poderoso. É um evangelho que liberta, é um evangelho que transforma, é um evangelho que cura, é um evangelho que nos faz prosperar, é um evangelho que nos tira da sarjeta, do pecado, é um evangelho que nos permite falar línguas estranhas, profetizar, é um evangelho de felicidade, é um evangelho de reino eterno, mas é um evangelho também que diz assim: olha, se você medir o teu irmão, você também será medido. E eu quero contar uma história para os irmãos aqui, de dois vizinhos de casa, 2 terrenos, um lado um vizinho, do outro lado outro vizinho. Eles eram muito amigos. Sabe aquele vizinho assim de um ir na casa do outro, um visitar o outro, um fazer festa? Eu lembro no sítio, quando a minha mãe matava um porco, né? Mandava um pedaço do porco para o outro vizinho matava a galinha, mandava. Sabe esse tipo de vizinho? Era esses dois aqui, aqueles vizinhos assim, sabe? Chegado mesmo. E aí, irmãos, um belo dia, um vizinho apareceu em casa com um coelho, coelho, sabe aqueles coelhos? Foi lá e comprou um coelho e trouxe para o seu filho. O vizinho, muito vizinho, amigo, ficou sabendo. Falou: não, ele comprou um coelho, eu também tenho que comprar um para meus filhos. Foi lá e comprou um cachorro. Quando o vizinho que comprou o coelho ficou sabendo, falou: ô vizinho, que isso? Rapaz, nós somos vizinhos, aqui nossa casa não tem nem muro, aqui a gente, nossos filhos brincam junto, é quintal e tal. Tu viu que eu comprei um coelho, rapaz, para meus filhos? O meu coelhinho também vai ser para os teus filhos. Falou: não, rapaz, você comprou um, tem que comprar um também. Mas tu comprou um cachorro, rapaz. Falou: não, isso não é um problema. O cachorro que eu comprei é um pastor alemão, mas ele é pequenininho, não faz mal para ninguém. Tá tudo bem, então. Eles vão crescer junto, eles vão brincar junto. E aí é o seguinte, o teu filho brinca com o meu cachorrinho, entendeu? Os meus filhos brincam com o teu coelhinho, com o coelhinho de vocês aí, e eles vão crescer junto. Nossa família é uma família que se dá. Nós não temos problema. Nós somos amigos, como família. Tua família se dá com a minha se dá com a sua, então não tem problema nenhum, não. Rapaz, isso não vai dar certo, não.
Mas aí, irmãos, o vizinho que comprou o cachorro convenceu o vizinho que comprou o coelho de que não teria problema. E, de fato, não teve problema. O tempo passou e o pastor alemão cresceu, se tornou um cachorro bravo, mas lambia o coelhinho, brincava com o coelhinho, rolava com o coelhinho, era amigo demais, irmão. E, de fato, aconteceu. Os dois se deram muito bem. Parecia que o coelho era um cão e parecia que o cão era um coelho. O tempo passou. E um belo dia, o dono do coelho tem que viajar meio às pressas de emergência e acabou nem avisando para o dono, para o vizinho que tinha o cachorro, que estaria viajando. E ele acabou viajando na sexta-feira. Uma emergência, uma coisa muito rápida. Saiu e foi viajar. Quando foi no sábado, o pastor alemão aparece em casa com o coelho na boca. Coelho tudo sujo. Eles correram lá e falaram, não pode. Não pode. Pegaram o coelho na boca do cachorro, o coelho estava morto. Falou, que isso? Como? Vai acontecer? Meu Deus do céu, o vizinho vai pensar que nós matamos o coelho. O vizinho vai pensar que, sei lá, porque o nosso cachorro e o coelho é amigo, e agora o cachorro aparece com o coelho na boca. Irmãos, falou, nós temos que bater no cachorro. Mas desceram a lenha no cachorro, irmão. Bateram no cachorro. Mas espancaram o cachorro, irmão. Criança, o cachorro sofreu olha, nunca tinha apanhado tanto na vida. Falou, quando o vizinho chegar, vai ver o cachorro. Aí nós vamos falar, olha o cachorro. Ele matou o coelho e ele levou uma surra. E aí, irmão, quando foi no domingo, olha quem aparece. Aí sabe o que eles fizeram? Falou assim, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o coelho, vamos lavar o coelho, dar um banho no coelho, perfumar o coelho e colocar o coelho dentro da casa. Eles inventaram uma história, né? Construíram, como é que é, um álibi? Inventaram uma história. Falaram assim, combinaram entre eles e falaram bem assim, vamos fazer o seguinte, o cachorro já apanhou mesmo. Mas vamos dar um banho no coelho, limpar ele. E fizeram, né, irmão? Perfumaram o coelho e colocaram o coelho lá na casinha. Quando é no domingo, olha quem aparece de viagem, o vizinho. Quando eles viram o vizinho chegando, sabe aquele vizinho, irmão, que fica olhando pela fresta da janela assim, falou, chegaram. Meu Deus do céu, ficaram tudo desesperado. E agora, o que vai acontecer? O vizinho chegou, tal, descarregou as malas e tal. Daqui a pouco eles vão lá, irmão, e olha dentro da casa, lá na casinha onde o coelho dormia, sabe quem está lá dentro? O coelho. O dono do coelho falou, meu Deus, levou um susto, falou, não pode, está errado isso. Pegou o coelho, irmão, e correu para a casa do vizinho. Chegou lá, vizinho do céu, eu não acredito. O que aconteceu? Morreu o coelho. O coelho está morto. O coelho está morto, mas o problema não é o coelho estar morto. O coelho morreu na sexta-feira. Nós enterramos o coelho, só que esquecemos de avisar para vocês. E agora a gente chega e vê o coelho dentro da casa, limpo, perfumado, cheiroso. O que aconteceu com o coelho? Vocês entenderam, irmãos, a história? Vocês viram como é que é? Quem levou a pior, irmão? O cachorro, irmão. Que não tinha nada a ver com aquilo.
Quanta gente está sofrendo igual cachorro por aí, né, irmão? Que reflexão forte. O coelho tinha morrido na sexta, irmão. Eles tinham enterrado o coelho. Sabe o que aconteceu? Quando o cachorro, que é acostumado a brincar com o coelho, foi lá na casinha e não achou o coelho, o que o cachorro fez? Saiu procurar o coelho, irmãos, e achou o coelho, desenterrou o coelho e trouxe pro dono dele e falou assim: salva meu amigo, pelo amor de Deus, não deixa ele morrer. E levou a maior bordoada, irmão. Querendo ajudar, apanhou. Eu gostaria que você fizesse as suas próprias conclusões diante desta colocação. O que é que nós tiramos aqui? Que nós nunca devemos fazer julgamento prematuro. Procure saber, irmão. Às vezes teu filho chega em casa, aconteceu um fato na escola, e ao invés de você parar para ouvir o seu filho, escutar seu filho, ver o que aconteceu, você já sai com 50 pedras em cima do teu filho. Coitadinho, irmãos, é inocente naquela história, mas acaba sofrendo, às vezes sendo moralmente humilhado, e ele tenta explicar para você o que aconteceu e você não quer ouvir ele. Quantas vezes o esposo, né, irmãos, chega em casa atrasado e ele tenta falar com você o que aconteceu e você não dá tempo para ele falar e já começa a dizer assim, coisa que ele nem fez. Irmã Marlene, é sério, né? E aí, irmão, ele fica querendo falar e... Cala a boca, viu? Cala a boca. Aqui quem fala sou eu, viu? Aqui quem manda sou eu. Você não vai falar... Meu amor... Que amor o quê? Que amor da onça, coisa nenhuma. E aí depois, irmãos, o tempo passa. O coitadinho engole aquilo. E aí a verdade vem à tona, mas aí já ficou as ranhuras, já ficou a agressão, já ficou o sentimento. E talvez, irmãos, nunca vai ser reparado isso, nunca vai ser corrigido isso, simplesmente porque você se precipitou em fazer conclusões antes do tempo. E aí, irmãos, quando a gente lê o capítulo 7, nós vamos para o versículo de número 7 do mesmo capítulo. E nós encontramos assim, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Buscarei e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Porque isso vem depois, irmãos, e não antes. Porque a Bíblia é o manual de condutas para todos nós. Porque primeiro vem a questão de você... Eu, pastor Egeu e todos nós aqui, não antever o julgamento, porque isso, irmãos, vai impedir as nossas orações. Sabiam disso, irmãos? Pedi e dar-se-vos-á, buscarei e encontrarei. O segredo, irmãos, da nossa vitória
É como nós estamos nos comportando na casa do Senhor, é como nós estamos nos comportando em casa, é como nós estamos nos comportando no trabalho, é como nós estamos nos comportando com os nossos vizinhos, é como nós estamos comportando na nossa rede de relacionamento. Aleluia, que o Espírito Santo nessa noite possa falar ao meu e ao seu coração, de que Deus tem algo extraordinário para fazer em nossas vidas. Entretanto, irmãos, se alguém está impedindo a bênção de Deus na nossa própria vida, sabe quem é? Nós mesmos. Nós mesmos. Eu quero finalizar esta rápida reflexão. Provérbios 17:9. Provérbios 17:9. Quem achou pode ler? Provérbios 17:9, pode ler, mano. Essa versão é boa. Tem alguém que tem uma outra versão também? Diferente dessa leitura? Quem tem uma outra versão? Olha, essa versão também é boa. Alguém tem uma outra versão diferente? Boa essa versão. Tem uma outra aqui que eu trouxe, irmãos. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga uma amizade. Aleluia. Sabe o que é, irmãos? Você ficar remoendo a coisa, ficar falando, ficar... Não dorme, não come, não anda, não fala, não sai, o tempo todo. Só lembrando daquilo. Ei, irmãos, nesta noite é uma noite de renovação nas nossas mentes. Nesta noite é uma noite de pensamentos novos. Nesta noite, irmãos, é uma noite de nós deixarmos estas práticas e tomarmos o caminho que Cristo está dizendo. Eu quero te dar. Eu tenho algo para te dar. Busca, porque você vai encontrar. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, vai abrir a porta. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vamos estar em pé nesse momento. Glorificado o nome do Senhor nosso Deus. O julgamento antecipado é perigoso. Tanto quem julga, quanto quem é julgado. Quem com espada julga, com a espada será julgado. Quem com ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. Devemos saber que qualquer pessoa está sujeita a cometer falha, mas pode ser corrigida antes de ser submetida a um julgamento. Ninguém é perfeito, mas reconhecemos as nossas fraquezas para poder tirar o argueiro dos nossos olhos, cuidando com arrogância que muitas vezes está falando alto em nosso coração. O Espírito Santo quer renovar a nossa mente nessa noite, irmão. O Espírito Santo quer renovar o nosso coração. Aleluias. Quer tirar de nós, irmãos, esta coisa ruim que está tirando a nossa paz, que está roubando a nossa felicidade. O que é que está te fazendo perder o sono, meu irmão, minha irmã? O que é que está roubando a sua alegria? O maior tesouro não é constituído de bens materiais, mas o maior tesouro, irmãos, é constituído da paz de espírito que nós temos no nosso coração, comigo mesmo, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus familiares.
Mas pastor, eu estou sofrendo calúnia, estou sofrendo difamação. Mas o Senhor, através da palavra, está dizendo: não revida. Porque a bênção está sobre a sua vida. Não devolva com a mesma moeda, porque é um tesouro escondido para o teu coração. Portas se abrirão para a sua vida. O milagre do Senhor vai acontecer na tua vida. Aleluia. Oh, aleluias. Eu quero orar nesse momento por você que entrou aqui triste, angustiado, amargurado. Por você que tem sido vítima de situações que você não criou, mas que construíram para você. Lá no teu trabalho, lá na escola, lá na faculdade, dentro da sua casa. Você tenta responder com palavras, mas não tem palavras. Nós encontramos em Jó, no penúltimo capítulo, depois de tanto sofrimento na vida de Jó, a palavra do Senhor nos diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Jó não tinha amigo, irmãos. Ninguém era amigo de Jó. Mas porque Deus virou o cativeiro dele, irmão? Sabe por quê? Capítulo 42. Oh, aleluia. Versículo de número 10. 42 de Jó, versículo 10. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto ele antes possuía. Eu quero fazer uma pergunta para você. Jó tinha amigo, Maxwell? Não. Só inimigo. Entretanto, ele nunca os tratou como inimigo. Ele sempre os tratou como amigo. Ao ponto, irmã Marli, de dobrar o joelho e apresentá-los cada um na presença do Senhor. E dizer: Senhor, sabe aquele irmão? Sabe aquela pessoa? Sabe aquele fulano que criou essa situação para mim, meu Deus, da qual eu não tenho culpa? Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor. Abençoe a vida dele, Senhor. Mas pastor, eu aprendi que eu tenho que orar para Jesus matar. Eu aprendi que Jesus tem que jogar ele debaixo do carro. Eu aprendi e falaram para mim que eu não tenho que abençoar a vida de quem falou mal de mim, não. Você está enganado, irmão. A Bíblia ensina diferente. Você tem que orar por eles, porque a bênção será sobre a tua vida. Quem é que está te incomodando? Eu gostaria que você pensasse em pensamento agora. Se é no teu trabalho, se é na escola, o vizinho, ou talvez é o teu próprio companheiro ou companheira. Só não vai dizer em palavras para ninguém ouvir do lado e sair falando. Sabe, irmãos? Sabe aquela oração quando a pessoa... Um dia eu cheguei num lugar, irmão, e encontrei uma determinada pessoa orando. E aí, irmãos, ela orava e falava o nome da pessoa e na oração dizia o que a pessoa tinha feito e esbravejava a pessoa, irmão. E aí você grava e leva lá para a pessoa e diz: olha o que a irmã estava falando de você na oração aí. Mas não é assim que nós devemos fazer, irmãos.
Oh, aleluia, coloque diante do Senhor, nesta noite, o Espírito Santo de Deus, toca o meu coração e ao teu coração. Quem é que tem te causado males? Quem é que tem entristecido o teu coração? Não faça nenhum pré-julgamento dele ou dela, e não saia falando por aí dele ou dela, mas leve na oração, de preferência em segredo, lá no teu quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, orará o Pai em oculto, e o Pai que te vê te recompensará. O ano ainda não terminou. Deus vai mudar a tua situação. Estou profetizando, irmãos, como profeta do Senhor nesta noite. Se você está recebendo essa palavra, levante a tua mão para o céu. E eu quero começar a orar agora. Eu quero me unir à tua oração. Rabachocanda, rabalabacai. Coloque diante do Senhor em pensamento agora. Aleluia. E não os trate como inimigo, mas trate como amigo. E vamos colocar diante do Senhor, Senhor nosso Deus.